Bem-vindos a Estrasburgo. Estive 20 anos no Parlamento Europeu. Agora estou de regresso para conhecer a pessoa que quer deixar este sítio horrível, porque odeia a União Europeia. O herói do Brexit, o Sr. Nigel Farage. Hi, Nigel. Now, 2 years ago, you fought a Há big 2 anos fight iniciou um grande for combate a Brexit. favor do Brexit, mas o seu Brexit está a ser difícil. Não o It seems consegue very concretizar. difficult, your Brexit. You can't do it. Podemos fazer tudo o que quisermos na vida se tivermos vontade e determinação. You don't want to say me that Então está a dizer que a Theresa May não quer o Brexit? Ela não acredita no Brexit, nunca acreditou. Ela estava no campo oposto. É uma figura do establishment. É a primeira-ministra e sempre que lhe perguntam sobre o Brexit diz que irá cumprir a vontade do povo. Mas quando lhe perguntam se acredita no Brexit, não é capaz de responder. Francamente, continua a acreditar no Brexit, sem ideologias. Não só acredito no Brexit, como agora também acredito que a União Europeia é um mau projeto que deve acabar. Completamente. E continua a acreditar, mesmo quando vê o que se está a passar no mundo, o que está a acontecer no Irão e na Rússia. Mesmo o seu amigo Trump é alguém difícil de compreender. Julga que a União Europeia é um mau projeto? Sim, é um erro. Um erro. O que é que está errado? A bandeira, o hino, A bandeira, a sério? o Parlamento, a Comissão, a tentativa de impor às pessoas um sentimento de identidade e nacionalidade europeias. Não funciona. Agora, se me perguntar se gosto da Europa, enquanto continente, se gosto dos diferentes povos da Europa, se penso que eles deveriam cooperar, fazer negócios e serem amigos, sim, acho que sim. Eu quero cooperação europeia, mas o modelo atual, com um governo centralizado em Bruxelas, longe das pessoas, distante dos eleitores, não está a funcionar. Mesmo pessoas como o Daniel, que acreditaram neste projeto durante 50 anos, se olharem para o que se passa hoje em Itália, podem ver que não se trata de repensar o Brexit, mas de repensar todo o projeto europeu. Sei que essa é a sua posição, mas tenho uma questão. Depois de o Brexit ter ganho há 2 anos, continua a ser membro do Parlamento Europeu. Porquê? Porque não disse, vou voltar para a Inglaterra. Quero assistir aos últimos dias, ver o templo a desmoronar-se com a nossa saída. Por favor. Tenho de estar presente, tenho de ser uma testemunha e devo dizer-lhe que a minha presença aqui tem sido muito útil. Assistir à forma como o Barnier, o Verhofstadt e outros trabalham tem sido muito útil. Diz que Barnier está errado, que Theresa May está errada. A única pessoa que está certa é o Nigel. Não, quem o diz são as pessoas, a maioria das pessoas. Mesmo olhando para as votações. Isso é o mais curioso. Veja o que aconteceu desde o Brexit. Tivemos resultados eleitorais dramáticos na Áustria, com um partido a que teria chamado... Recordo que no Parlamento Europeu que queria impor sanções à Áustria, quando o Partido da Liberdade obteve um bom resultado há uns anos. Na Áustria houve uma enorme mudança. Na Hungria houve a vitória esmagadora de um governo que acredita no Estado-nação e há também o caso de Itália. Nigel, seja justo. Na Áustria, a extrema-direita, incluindo Kurz, e os conservadores dizem que não querem sair do euro nem da Europa, querem manter-se na Europa. Isso é o mais curioso. É verdade ou não? É curioso. Há 10 anos dizia-se que o Nigel Farage era o pior pesadelo da União Europeia porque queria sair da União Europeia. Atualmente, eu diria que o Viktor Orbán é o pior pesadelo da União Europeia. É verdade, tem a sua lógica. No meu caso era fácil, queria apenas sair. Agora há pessoas que querem destruir a União a partir do interior. Não a querem destruir. Querem é o dinheiro europeu. Sabe muito bem que o Viktor Orbán, a família e os amigos são uma máfia no que toca ao dinheiro europeu. Concorda? Não concordo com a palavra máfia, é uma palavra com outros significados. Mas concorda que o que estão a fazer não é muito correto. Quando se olha para a Hungria, a Polónia, ou mesmo para a Áustria ou para a Itália, pode perceber o que os eleitores estão a dizer. Não estão a rejeitar a cooperação europeia. Eu aceitaria essa cooperação.
O que estão a dizer é que países normais controlam as suas fronteiras e controlam os seus orçamentos. É para isso que existem as eleições. Qual é o objetivo do conceito de democracia se é a Comissão Europeia que, efetivamente, governa o seu país e a sua vida? Não, não governa o seu país nem a sua vida. Eles têm o direito de propor legislação. Os funcionários propõem as leis. Mas é possível dizer não. O Parlamento Europeu pode recusar, o Conselho Europeu pode recusar. Sim, mas não pode recusar tudo, pode? Podem recusar tudo. Aconteceu 5 vezes em 25 anos. Mas esse não é o problema. É uma má forma de governo, demasiado distante das pessoas. Sim, concordaria consigo. É mau. Eu quero um verdadeiro governo. Não é democrático. Há um ponto sobre o qual nós discordamos. As pessoas não querem uma identidade europeia, querem uma identidade nacional. Isso é metade verdade, metade mentira. Sabe que não é verdade, porque se for a Berlim ou outras cidades, verá que existem muitos jovens que têm uma identidade europeia. Esse é, de facto, um aspecto interessante. Tenho de admitir que no referendo do Brexit, a geração mais jovem queria permanecer na União Europeia. Cerca de 2/3 contra 1/3 dos jovens queria manter-se no projeto europeu. É verdade. Como explica esse resultado? É o sistema educativo. Quer dizer que os jovens são doidos porque a educação é louca? Sofreram uma lavagem cerebral nas universidades. Francamente. O que fizeram foi preencher as universidades com professores de Monet. Nem Stalin conseguiu controlar as universidades. Por favor, é mais inteligente do que esse argumento. Isso é ridículo. 21 dos vice-reitores das principais universidades britânicas defenderam a permanência na UE durante o referendo. Sim, porque são inteligentes. Foram pagos, claro. As universidades servem para ensinar os jovens a pensarem de forma crítica, para poderem decidir por si próprios. No entanto, em Itália, 60% das pessoas com menos de 30 anos votaram pela Liga ou pelo movimento 5 estrelas. É verdade. Marine Le Pen recebeu mais votos de pessoas com menos de 30 anos do que Macron. Isso não é verdade. Tiveram muitos votos, mas não mais do que Macron. Quando a Suécia rejeitou o euro, 70% dos jovens com menos de 30 anos votaram contra o euro. A ideia de que os jovens na Europa estavam apaixonados por este projeto é um erro. Na verdade, cada vez mais os jovens são seduzidos por diferentes movimentos políticos. Ok, é possível. Uma questão. Diz que a Theresa May não quer o Brexit? Ela não acredita no Brexit. Não acredita, então não o fará. Ela é uma pessoa de compromissos, quer manter o país num grande número de agências europeias, quer um longo período de transição. Se isso é verdade, se a maioria dos britânicos é a favor do Brexit, então por que é que o seu partido é tão fraco? Bem, já não estou muito implicado nesse partido. Como sabe, demiti-me após o referendo. Está a dizer que só funcionaria consigo, só seria forte consigo, mas sem a sua presença? Não, questionou-me sobre o partido e sublinho que não estou fortemente envolvido. O UKIP, Partido para a Independência do Reino Unido, realizou algo notável, sobretudo num país habituado ao círculo uninominal e não ao sistema eleitoral proporcional. A perspectiva das pessoas foi: ganhámos o referendo, o Brexit foi aprovado, o UKIP já não é necessário, já fez o seu trabalho. Vamos ver o que acontece. É suposto abandonarmos a União a 29 de março do próximo ano, à meia-noite. Acredita nisso? Espero que sim. Não perguntei se tem esperança, perguntei se acredita que vai acontecer. Claro que acredito na saída. Não, acredita que isso vai acontecer. Quando diz tem esperança, quer dizer que reza, vai à igreja? É tudo o que eu posso fazer. Não, também pode lutar por isso. Estou a fazer o meu melhor através dos meios de comunicação, do debate e de comentários, mas a classe política britânica e a de toda a Europa é a favor deste projeto. Nos próximos meses, o Parlamento tem a oportunidade de parar o Brexit, se quiser. Recomendaria que não o fizessem. Se o fizerem, surgirá algo muito mais forte do que o UKIP na política britânica. Agora quero perguntar-lhe mais uma vez. Nunca tem dúvidas? Não pensa que a saída da União também é um problema?
Como se resolve, por exemplo, a questão irlandesa? Não há qualquer problema com a questão irlandesa. Isso foi uma coisa lançada pelo Sr. Barnier. Digamos que isto é a fronteira irlandesa. Não há nenhuma infraestrutura física a separar-nos na maioria do território. Nós já temos um regime de IVA diferente, uma moeda diferente e um sistema jurídico diferente. Temos leis do aborto diferentes. Já existem enormes diferenças entre nós. Leis do aborto diferentes entre a Irlanda do Norte e a Inglaterra também. A solução é muito clara. Basta um simples acordo de comércio livre, sem tarifas, entre a República e a Irlanda do Norte. O Sr. Barnier não quer um acordo de comércio livre com o Reino Unido, porque isso faria com que tudo parecesse fácil, não é? Não é o problema de Barnier, é um problema para vocês, para quem quer um passaporte europeu. Já agora, quer um passaporte europeu? Um passaporte europeu para permitir que empresas britânicas possam operar na Europa? O problema é que vocês não têm uma visão global. A zona euro representa 15% da economia mundial. Por isso quer que o Reino Unido pós-Brexit seja amigo de todos os vizinhos europeus. É preciso pensar de forma global. Faço-lhe então uma proposta, já que não quer a União. Por que não luta para que a Inglaterra seja o 51º Estado dos Estados Unidos? Porque quem acredita na independência não quer ser subserviente em relação a ninguém. Somos um país grande, um país poderoso. A quinta maior economia do mundo. Temos o segundo ou terceiro maior exército da NATO. Somos um país grande e o mundo está a dividir-se em pequenos países, a cada ano que passa. A ideia de que é preciso fazer parte de um grande bloco para ter influência mundial não é a verdade. Vou-lhe dar um exemplo e vai ver que a Theresa May está errada. Em relação ao Irão, a Inglaterra precisava da Alemanha e da França como contrapeso em relação à decisão de Trump sobre o Irão. Um mau acordo. Trump está certo. A Europa está errada. A Europa até pode estar errada, mas não é um problema de certo ou errado. Se a Inglaterra quer ter outra opinião, pode ter outra opinião, mas se a Inglaterra quiser defender a sua visão, não consegue fazê-lo sozinha, nem a França. Claro que conseguem. Não, não conseguem. Claro que conseguem. Deveríamos ter uma política externa independente. E o que me preocupa em relação ao projeto europeu é haver uma política externa da Europa, com Juncker a deixar muito claro que quer remover o direito de veto. Atualmente, a política externa da União Europeia integra o direito de veto. Juncker deixou claro no discurso do Estado da União que quer acabar com isso, quer construir um exército comum europeu e deseja a expansão para leste. O que aconteceu na Ucrânia foi uma expansão do projeto europeu para leste. Fico preocupado. Então é a favor da Rússia. Sou contra a guerra. Quem começou a guerra na Ucrânia? Provocámos os russos ao dizermos que queríamos alargar a União Europeia e a NATO para incluir a Ucrânia. Então tiveram razão em anexar a Crimeia? Quero também salientar que o reconhecimento da independência da Croácia por parte da Alemanha, em nome de todos os outros países, ajudou a lançar a guerra na Jugoslávia. Isso foi antes do começo. Há a ideia de que este clube europeu é em prol da paz. O que eu vejo é um novo imperialismo. Não me agrada. Não quero. E a decisão da Grã-Bretanha independente e dos Estados Unidos independentes de criar uma guerra no Iraque foi uma ação pacífica. Foi a ação de um país soberano, independentemente de estar certo ou errada. E depois do Iraque... Foi imperialismo ou não? Não foi imperialismo. Então o que é que foi? Foi uma vingança do George Bush, se realmente quer saber. E vingança é imperialismo. Por que é que quiseram bombardear Gaddafi? Relembro que queria que a União Europeia bombardeasse Gaddafi. Eu queria travar o Gaddafi.
Queria que a União Europeia fosse para a guerra, lembro-me bem. Eu estava lá. O que eu disse na altura foi que queria travar a entrada de Gaddafi em Benghazi. Foi esse o meu objetivo. Não foi lançar uma guerra, queria pará-lo, senão teria sido um pesadelo. Não queria que fosse a França ou a Grã-Bretanha a fazê-lo. Queria que os aviões tivessem a bandeira europeia. Sim. Está tudo dito. Este projeto não é pela paz e cooperação. Querem construir um império e isso é perigoso. Ok, já percebi. Não chegaremos a acordo. Have a nice time. Welcome to London. Bem-vindos a Londres. Vou encontrar-me com um dos chefes de governo britânicos mais pró-europeus e que, ao mesmo tempo, dividiu a Europa por causa da participação na guerra do Iraque. Vou visitar Tony Blair na sua fundação. Por que é que o Brexit é tão complicado? Devia ser fácil, é só sair e já está. É complicado porque pertencemos à União Europeia durante 45 anos e há uma série de relações que se desenvolveram. Temos feito comércio transfronteiriço. Uma das ironias do Brexit é que nós ajudamos a criar um mercado único, estamos intimamente ligados à Europa a vários níveis e, pela primeira vez na história moderna, um país desenvolvido, infelizmente, neste caso o Reino Unido, vai desliberalizar as relações de comércio ao sair do mercado único. É interessante. Fala da Europa e fala de mercado. Muitos europeus, eu, por exemplo, falaria da Europa política, da necessidade de uma Europa política. Não acha que, desde o início, o Reino Unido era a favor da Europa, mas tinha receio da Europa? Não queria fazer a Europa política. Interessava-se apenas pelo mercado, pelo comércio. Não, interessa-me mais a política, mas questionou-me em relação à complexidade do processo. A complexidade provém da economia. Podemos sair das instituições políticas da União Europeia. É uma decisão. O problema é quando se sai do projeto económico europeu, isso tem um impacto nos negócios, na indústria, no emprego. Mas concordo consigo, a Europa é um projeto político, não é apenas económico. Mais uma vez, a ironia é que precisamos dela mais do que nunca. A América, e deixemos de parte a questão de Trump, está numa fase em que quer cuidar primeiro dos seus próprios interesses. Não quer dizer que não queira aliados, mas está preocupada com o que se passa internamente. E temos a ascensão da China, que é algo imenso. Um facto geopolítico que, a meu ver, as pessoas ainda não conseguem entender perfeitamente. Mas acha que há uma oportunidade de reverter a decisão? Acha que fazer um novo referendo é uma ideia maravilhosa? Não é um pouco uma ideia peregrina? Está a falar com uma das poucas pessoas que lhe dirá que isso poderá acontecer. Pode estar completamente errado, pode ser uma fantasia, mas acho que não existe uma maioria no Parlamento. A primeira-ministra britânica perdeu a maioria no Parlamento. A situação no Parlamento está mais equilibrada. Quando ela finalmente decidir qual é a sua posição, julgo que não haverá uma maioria em relação a qualquer uma das duas propostas que o Parlamento está a debater. As duas propostas são em relação aos aspectos económicos. Continuarmos próximos da Europa, o que nos obriga a obedecer às regras europeias. Nesse caso, muitas pessoas vão questionar-se por que razão estamos a sair. A outra proposta, uma saída total da Europa. O estrago económico será maior. As pessoas vão perguntar qual é o preço a pagar. Julgo que é possível que o debate termine com um impasse no Parlamento. Depois, a forma mais simples de o resolver é dizer ao povo britânico: vocês tomaram uma decisão inicial, passámos 2 anos a negociar, agora sabem quais são as opções e terão de decidir se querem realmente continuar com o Brexit nestas circunstâncias. Sim, mas há um problema com parte do seu partido. Continua a ser membro do Partido Trabalhista. Sim, sou. Uma parte do seu partido poderá ajudar May a sair da União.
É possível. Há um grande problema na política britânica. O Partido Trabalhista tem sido conquistado por pessoas de extrema-esquerda que são tradicionalmente eurocéticos e anti-Europa. Por outro lado, o Partido Trabalhista, no seu todo, é definitivamente pró-europeu. Por isso, não acredito que os trabalhistas na Câmara dos Comuns apoiem Theresa May. Não acredito que o façam. Julgo que no final a questão tem a ver com o número de conservadores, provavelmente 15 ou 20 deputados, que vão passar para o lado dos trabalhistas e votar contra qualquer proposta. Talvez tenha razão, poderá não acontecer. Os trabalhistas talvez apoiem o Brexit, mas enquanto partido político, isso seria terrível para nós. Julgo que seria o único motivo que poderia dividir profundamente o Partido Trabalhista. Falou da Europa, das necessidades da Europa, de Trump e dos Estados Unidos. A certa altura houve uma grande discussão na Europa. A guerra no Iraque dividiu a Europa. Foi uma das pessoas que criou essa divisão, por assim dizer. Não conseguiu encontrar uma posição europeia comum. Não acha que é difícil? O Reino Unido era cético quanto à Constituição da Europa, entre outras coisas. Foi sempre assim. Era a favor e depois, a dada altura, ficou dividido, não enquanto pessoa, mas enquanto Primeiro-Ministro do Reino Unido. Sim, julgo que é um desafio para o Reino Unido, mas também para a Europa. O Reino Unido esteve sempre do lado da opinião europeia, que foi sempre mais pró-Estado-nação e mais favorável à aliança com a América. Mas esta não é uma posição exclusivamente britânica. Uma das tragédias para a Europa, se a Europa perder o Reino Unido, será perder parte do que manteve essa aliança, perder algo que representa uma linha de pensamento diferente na Europa. Uma linha diferente, mas ao mesmo tempo que se generalizou recentemente. Muitos dos problemas da Europa hoje derivam da tensão existente entre o que muitas pessoas na Europa querem e a direção seguida pela maior parte dos que trabalham para alcançar a Europa ideal. Na situação americana, acredito que a ascensão da China é algo que vai colocar enormes desafios ao Ocidente. Existe um modelo de governo alternativo que começa agora a ser aplicado no mundo. Consegue ver isso em diferentes países, incluindo na Europa, na Hungria e noutros países. Na Polónia. Sim. Nessas circunstâncias, será muito importante que o Ocidente seja coerente a um certo nível. Seria uma tragédia se a Europa se tornasse mais fraca, se o Reino Unido se tornasse mais fraco e se a Aliança Transatlântica se tornasse mais fraca. Mas, neste momento, a Aliança Transatlântica não existe. E se Trump ganhar um segundo mandato, nem quer pensar o que vai acontecer à Aliança Transatlântica daqui a 7 anos. Obviamente é um problema. A questão é saber se é temporário ou permanente. Julgo que, no final, o que manterá os Estados Unidos e a Europa unidos será algo forte, porque no Oriente haverá uma alternativa de poder. Eu reconheço que a China deverá tornar-se numa grande potência. É uma grande potência. Não devemos tentar travar a China. Pelo contrário, deveríamos ser seus parceiros. Seremos bem mais fortes como seus parceiros quanto mais forte formos. A magnitude do que vai acontecer será um grande desafio para a Europa, para os Estados Unidos e para a ordem mundial do pós-guerra. Se fosse primeiro-ministro hoje, seria um sonho ou talvez não? Um sonho para muitos e um pesadelo para outros. Atualmente, a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos é completamente diferente do seu tempo? O que mudou?
Não acredito que tivesse a mesma reação em relação ao Iraque se Trump fosse o presidente na altura. A situação atual é diferente, no sentido em que não podemos dizer que o Reino Unido continua a ser assim tão próximo dos Estados Unidos. Um dos meus receios é sair da Europa, perder uma grande aliança e deixar de estar próximo dos Estados Unidos, por todos os motivos existentes neste momento. É por isso que o Reino Unido está numa posição tão perigosa em relação ao Brexit. O meu governo pode falar de um Reino Unido global, mas neste momento arriscamos-nos a perder essa posição. Sempre que discuto sobre o Reino Unido, a minha ideia é que o verdadeiro referendo em Inglaterra deverá questionar se querem ser o 51º Estado dos Estados Unidos ou continuar na União Europeia. Este é o principal problema do Reino Unido, escolher entre os dois. Sim, quando era primeiro-ministro, a minha política centrava-se em não ter de escolher entre os dois. No final, ambos podem ser dois grandes blocos basilares da nossa política externa. Um é a aliança com a Europa e outro é a aliança com os Estados Unidos. Devemos mantê-las fortes. Isso é ainda mais relevante hoje do que na altura em que eu era primeiro-ministro. O risco é acabar por perder as duas alianças, o que seria ridículo. Mas quando foi primeiro-ministro, o preço para ficar ao lado dos Estados Unidos era dividir a Europa. Haveria sempre uma divisão na Europa, de qualquer modo. Alguns países ficaram do lado dos Estados Unidos depois do 11 de setembro, outros nem tanto. Mas foram problemas temporários, ultrapassáveis. Julgo que no final, na altura em que deixei o cargo, se olhar para o G7, em 2005, estávamos de novo unidos e, de certa forma, na mesma onda. Apesar das críticas que podemos endereçar a George W. Bush, ele preocupava-se verdadeiramente com a aliança transatlântica. O meu receio neste momento é que estamos todos preocupados a nível interno. Entretanto, o mundo à nossa volta continua a mudar de uma forma muito rápida. Estamos a perder de vista a visão global, como eu costumo dizer. A visão global é a geopolítica, o mundo que está a mudar. A revolução tecnológica irá alterar tudo, a nossa economia, a nossa sociedade, a forma como vivemos, trabalhamos e pensamos. Não nos estamos a preparar para isso. Em vez disso, estamos muito preocupados internamente na Europa com a imigração, entre outras questões. As nossas políticas estão de pernas para o ar. Temos o populismo da extrema-esquerda e de extrema-direita a competir por guiar os países em direções que não vão ser compatíveis com o futuro. Temos grandes atores mundiais, o Reino Unido, os Estados Unidos e algumas das principais nações europeias que estão neste momento fascinadas com políticas que são muito isolacionistas. Sim, mas Farage disse-nos que o problema do Brexit é que Theresa May não quer o Brexit. Tem de o executar, mas não o quer. Nessa posição, não pode fazê-lo porque está na terra de ninguém. Neste caso, em certo sentido, ele tem razão. Gostaria de ver a primeira-ministra britânica explicar ao povo britânico quais são as opções. Existe uma enorme questão. Quando votámos, a 26 de junho, para deixar a Europa, não sabíamos para onde estávamos a ir. Mas esse foi também o problema no seu tempo. A minha crítica é a mesma. O governo britânico não explica ao povo o que é a Europa. Em vez disso, diziam sempre: devolvam-nos o dinheiro, façam isto ou façam aquilo. Não iria por aí, Danny. Eu era fortemente a favor da Europa. Eu sei, eu lembro-me no Parlamento de ter pedido para eu me calar. Agora, tem de ouvir-me. Devo dizer que reagiu bem. Uma das coisas mais preocupantes para mim é uma das coisas pelas quais o Reino Unido lutou, o alargamento da União Europeia. Podemos ver, pelo que está a acontecer no mundo, que o alargamento era algo muito importante para a Europa. Trouxe o leste da Europa para a União. Mas trouxe-nos muitos problemas. Olhe para a Polónia, para a Hungria, para a República Checa, entre outros.
Mas se não tivéssemos feito isso, teríamos tido muitos outros problemas, ou talvez problemas muito mais severos. Se comparar a Polónia e a Ucrânia atualmente, os dois países tinham praticamente o mesmo PIB e a mesma situação económica em 1992, e veja a diferença entre os dois hoje em dia. Mas acha que a Europa poderia deixar entrar a Ucrânia atualmente, deixar entrar os Estados dos Balcãs e continuar a funcionar? O problema é o funcionamento da Europa. Julgo que os Balcãs, sim. É muito importante que lhes seja dada a oportunidade de se juntarem à Europa. A Europa irá encontrar uma solução à medida que atravessa os seus problemas. Estou otimista em relação ao projeto europeu. Já somos dois. Somos talvez os únicos que resistem. Estou otimista porque a lógica que fundamenta a Europa é muito forte.